A paz e bênção, irmãos, a todos que estão assistindo esse vídeo hoje. Para quem não me conhece, eu sou a irmã Ugleibiele, do canal Jardim de Deus. Irmãos, hoje eu vim aqui relatar mais um sonho da parte de Deus para mim. Esse sonho foi me dado no dia 3 de junho de 2018. E hoje eu vou relatar para vocês hoje. Eu estava, irmãos, em uma casa. Eu me via em uma casa. A casa estava muito suja. O chão, as paredes, tudo estava muito mesmo sujo. Cheio de poeira, de lixo. E eu me via nesta casa com o meu filho de 2 anos. E algumas outras pessoas, umas 3 pessoas. E decidimos limpar esta casa. Só que as paredes não limpavam. A gente limpava, tirava a poeira de tudo, a sujeira, os lixos, e ficava muito limpo. Mas as paredes continuavam. E então, irmãos, eu ia para a sala, terminar de limpar a sala, e ali eu vi uma árvore de Natal muito bonita, sabe? Parecia ser nova, os enfeites, tudo parecia ser muito novo. E chegou a hora do almoço, então decidimos ir pro lado de fora, tentar buscar comida. E quando eu saí da porta para fora da casa, irmãos, eu me deparei com uma cidade totalmente destruída. Ao meu entender, tinha acontecido algum tipo de ataque naquela cidade, porque não tinha uma casa sequer em pé. Não tinha um prédio sequer em pé. Tava tudo destruído. Tinha muita gente no meio da rua, desesperado, sabe? Eles desnorteados, sem ter qual direção seguir. Tava assustador, irmãos. Só tinha a minha casa onde eu estava, em pé, e um prédio do outro lado da cidade que dava pra ver, e que era um hospital. Então eu e as outras meninas fomos em direção a um local que estavam dando alimentação, e fomos até lá. E eu comecei a reparar que tinham pessoas, poucas pessoas, com algumas roupas parecidas daquela da época de Moisés. E aquilo me chamava atenção, porque não eram roupas velhas e rasgadas, mas sim roupas novas e muito limpas. E então eu fui diretamente para a fila com o meu filho. E a gente estava ali na fila esperando a nossa vez de receber a alimentação. Chegou a minha vez então, e eles me deram 2 marmitas pra mim e pro meu bebê. E fomos sentar no chão mesmo, sentamos na frente de um casal. Um casal idoso, que eles estavam com vestes do tempo de Moisés. E ali aquele senhor começou a falar para a esposa dele. Ele falava assim: estamos quase no final do ano. E tudo isso está acontecendo agora, nesta época. Mas a gente não precisa ter medo, porque o Messias está chegando. O Messias já vai nos retirar daqui. Então, eu fiquei parada olhando para aquele casal de idosos. Tipo, um pouco assustada até, porque hebreus, né, israelitas, falando do Messias. Não é muito comum, né, mas existem. E então, a cena mudou, irmãos. Eu fui direto pra dentro daquele hospital com meu bebê. E eu deixei o meu filho
em uma área do hospital de recreação para crianças. Eu deixei ele lá com várias outras crianças brincando e fui para uma sala reservada. E eu fiquei ali por alguns minutos, algum tempinho. E logo chegou uma médica um pouco eufórica, desesperada, falando assim: não tem como nós atendermos todos os que estão aqui e os que ainda estão lá fora para ser atendidos. A gente não tem pessoas para poder atender na triagem, pessoas para poder fazer a comida, para fazer a limpeza, para fazer o atendimento adequado para essas pessoas, porque a maioria morreu no ataque. Então eu me comovi e falei para ela, eu falei: não, eu vou tentar te ajudar, eu vou te ajudar. Então eu comecei a ajudá-la, procurei pessoas para poder trabalhar na área da limpeza, na área da triagem, fazer comidas e atender aquelas pessoas que estavam precisando. Então eu fiquei na área da limpeza e eu fui lavar alguns panos de chão para poder estar limpando os quartos. E eu entrei diretamente em um quarto, lá de um paciente. E quando eu abri a porta, eu vi que no meio do quarto tinha um vidro meio embaçado, me separando do paciente. Então eu fiquei curiosa para saber quem era aquele paciente e o porquê tinha aquele vidro me separando dele. E quando eu fui tocar no vidro, o vidro parecia uma cortina, irmãos. Parecia uma cortina, sabe, daquelas de janela, que a gente só de tocar, ele sai afastando. O vidro parecia uma cortina, então eu tirei essa cortina, que era esse vidro, eu afastei. E ali eu me deparei com um rosto que no sonho eu conhecia. E eu comecei a falar: Elias, profeta Elias, o que você está fazendo aqui? E ele me olhou e passou a mão no meu rosto, irmãos, e falou: tudo que você está vendo é preciso. Nós já estamos prontos para descer para cá. Não se preocupe, que a noiva do mestre não ficará aqui. E então, quando ele terminou de falar isso, irmãos, chegou uma enfermeira no quarto para colocar um acesso nele. Quem não sabe o que é acesso, é soro, tá? Colocar o soro nele. E olhou para mim e falou para mim me retirar, para mim sair. E então eu saí um pouco desnorteada ali da situação, tentando entender o que o profeta Elias quis me dizer com aquilo. Eu deixei o pano de chão com um balde. Eu nem sei onde eu deixei. Eu só simplesmente saí desesperada de dentro daquele hospital. E fui lá pra fora. Eu estava procurando a minha mãe de criação com o marido dela, pois já tinha alguns dias que eu não a via. Então eu, no meio de tanta gente, de tantas pessoas, eu acabei esbarrando na minha mãe e a vi. Então ali a gente começou a conversar sobre algumas coisas. E enquanto eu iria levá-la para a casa onde eu estava, eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, irmãos, eu vi uma bomba atômica caindo do céu.
mas ela estava muito, muito longe da gente. E eu via toda a explosão daquela bomba. O fogo subindo até o céu. Porque era muito grande a explosão, muito grande, irmãos. E eu parada ali no meio daquele povo, de tanta gente ao meu redor, tinha muita gente. E eu parada ali, eu via todo mundo correndo, todo mundo desesperado, desnorteado, tentando se esconder para aquela bomba não atingi-los. E eu simplesmente parada olhando para aquela cena, olhando para o fogo que estava chegando até o céu. E quando a explosão acabou, irmãos, eu olhei novamente para o céu e eu via um anjo descendo. E na hora que eu vi aquele anjo descendo, eu comecei a gritar para os que ainda estavam ali perto de mim. Começou, o arrebatamento começou. E na hora que eu vi aquele anjo descendo, e eu tava falando isso, que o arrebatamento começou, e ainda tinha gente correndo, se escondendo. E eu vi aquela movimentação toda e eu acordei, irmãos. Eu acordei pedindo discernimento para Deus. Sabe, parecendo que o sonho tava continuando, porque eu abri o olho e já tava pedindo discernimento para Deus. Eu já tava tentando entender tudo aquilo que eu tinha visto. E então Deus falou na mesma hora comigo. Deus falou: filha, novamente, Tessalonicenses 5. Irmãos, por que ele falou novamente? Porque no dia anterior, no dia 2 de junho, eu estava orando pela madrugada com as irmãs do canal Restaurando Sua Fé. E Deus já tinha me dado Tessalonicenses 5 na live delas. Porque foi uma confirmação da live. Então, Deus falou novamente, filha. Novamente, Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5. Então, eu li e tive o discernimento total do sonho, irmãos. Eu não precisei ler novamente, porque eu já tinha lido no dia anterior e já tinha frisado bastante essa palavra. Já sabia do que se tratava, o que Deus estava me falando. E eu compreendi, irmãos, que Deus cuida dos seus. Aquela casa onde eu estava, toda suja, toda empoeirada, eu estava limpando e eu consegui limpá-la. Tirar o pó, a poeira, eu tirei a sujeira, tirei os pecados da minha casa. E eu tirei os pecados, eu compreendi que eu tirei totalmente a sujeira da minha vida. E tô eliminando aos poucos, porque sou humana ainda, sou limitada, estou na terra ainda. Estou sim em... Eu sou... como falar para os irmãos? Eu sou pecadora ainda. Tenho que continuar limpando a minha vida, tenho que continuar vigiando a todo momento para não pecar, para não sujar as minhas vestes. Então é o que eu estava fazendo, limpando a casa, limpando, tirando o pó, tirando a sujeira, o lixo. E é isso que a gente faz, nós, os eleitos, a noiva, a todo momento, está se vigiando para não sujar mais as vestes.
e só queremos branqueá-las, não sujá-las. Então, ali no sonho, eu consegui limpar aquela casa, tirar o lixo, tirar o pó, mas as paredes ainda estavam sujas. Por quê? Porque ainda estamos aqui. Somos pecadores. Então as paredes continuavam sujas porque ainda somos pecadores. Ainda estamos aqui. Nós ainda não fomos elevados para ser totalmente limpos e não ser mais capaz de pecar, de nos sujar. Então, Deus me mostrou aquela cena do hospital, que eu entrava no quarto e via o profeta Elias. E o profeta Elias falava para mim que tudo que eu estava vendo ali era preciso para eu compreender tudo. Tudo que virá. Tudo que a gente está vivendo hoje em dia. E ele falava que eles já estavam prontos para descer para cá. E que era para eu não me preocupar, porque a noiva do mestre não ia ficar aqui. O que ele falou tá bem claro, irmãos. Tá muito claro. Eles já estão prontos para descer. Por quê? Eles quem? Eu entendi, irmãos, que quando ele falou nós já estamos prontos para descer para cá, são as duas testemunhas que já estão prontas para descer. Então isso quer dizer o quê? Que a grande tribulação está se aproximando. Já está prestes a acontecer. E ele falou que não era para mim se preocupar, que não era para nós nos preocuparmos, porque a noiva do mestre não ficaria aqui. Então ele já diz explicitamente, irmãos, que nós não ficaríamos aqui, nós vamos ser arrebatadas. Nós seremos tirados deste mundo. E ele foi mais adiante, Deus me mostrou quando ele jogava aquela bomba atômica no mundo. A bomba atômica, irmãos, eu entendi que é a ira do Senhor. Deus está derramando a taça da ira sobre a terra. Ele já vem nos avisando há muitos e muitos tempos que ele irá derramar a taça da sua ira sobre a terra. Ele precisa limpar a injustiça, a corrupção, o adultério, a blasfêmia e todos os outros pecados que só mancham essa terra. Ele precisa erradicar a sujeira, o lixo, o fedor que está essa terra, estas nações, este mundo. Ele derramará a ira sobre o mundo, não sobre uma nação somente, mas sobre o mundo. A destruição que eu via no sonho significava a ira do Senhor sobre essa terra. E então eu vi um anjo descendo e eu entendi ali no sonho que era o arrebatamento. Tanto que eu comecei a gritar para todos que era o arrebatamento que tinha começado. E eu entendi que a ira do Senhor virá antes do arrebatamento. Mas os filhos dele, os eleitos, a noiva, não sentirá. A noiva vai ver a ira do Senhor sobre essa terra. E o que a gente está fazendo agora, irmãos? Nós estamos vendo a ira do Senhor sobre a terra. Os vulcões a todos os dias entram em erupção, terremotos. A terra está gemendo, irmãos. A ira do Senhor já está acontecendo. E isso eu entendi no sonho, que a gente irá sim ver o início da ira do Senhor aqui. E imediatamente
aconteceria o arrebatamento. Eu vi só um anjo, para pegar a noiva. Eu acordei com o sentimento que o sonho continuaria, porque eu só vi um. Eu sei que outros desceriam, ou muitos outros desceriam para pegar a noiva, mas eu não vi eles. Eu só vi um. Irmãos, o arrebatamento está nas portas. Está iminente. Pois já estamos vendo a ira do Senhor nessa terra.